Boa noite. Estamos começando mais uma conversa com Morales. Eu quero agradecer a você que está participando dessa live e tem participado de outras. A gente tem trazido assuntos de suma importância. E aí, se vocês me permitem, nós estamos aqui com o distanciamento correto. Então, vamos retirar a máscara aqui. Eu vou também apresentar o meu convidado, mas eu gostaria de inicialmente agradecer a você, né, que vem participando das nossas lives. A gente tem priorizado a saúde porque a saúde é tudo para mim e é tudo para você, tenho certeza disso. E se é tudo para você, a gente vai discutir exaustivamente a questão da saúde. Ainda mais porque nós estamos no ano de 2020, onde tivemos a surpresa, uma surpresa não muito boa, né, a partir de março, a questão da pandemia instalada no nosso Brasil e praticamente no mundo inteiro. Hoje, em números muito grandes, né, de óbitos, de infectados. Graças a Deus, nós tivemos agora na última semana um número menor, tanto de infectados quanto de óbitos. Isso tem trazido para a gente, assim, uma situação mais privilegiada em termos de esperança de dias melhores, né? Mas enquanto não chega a vacina, você sabe que todos nós corremos o risco de contrair o Covid-19. Isso vem afetando as famílias, vem afetando os nossos amigos, os nossos familiares, né? Cada família tem perdido, né, por óbito algumas pessoas contaminadas pela Covid-19. Então, isso a gente tem que fazer a prevenção. E a prevenção está aqui, ó, na máscara, que a gente estava usando agora inicialmente e agora, dentro desse distanciamento, a gente retirou a máscara, mas quero dizer para você também, lave as mãos, quando possível, com sabão e água, e se não puder, com álcool gel. Então, chegue em casa, tire o seu sapato, tire a sua sandália, isso é muito importante. E hoje nós vamos estar trazendo um assunto muito importante para vocês, para que a gente possa conversar aqui e trazer para vocês essa discussão em um alto nível, né? Que é o quê? Pandemia versus radiologia. E eu vou, em primeiro lugar, apresentar o meu convidado hoje, conversando com o Morales. Nós temos aqui o Alexandre. O Alexandre, ele é muito conhecido como Xandão, né? É uma pessoa muito conhecida na nossa cidade, muito conhecida ali em São Francisco, porque ele trabalha em vários hospitais. Além de tudo, ele hoje é delegado do Conselho de Técnicos em Radiologia. Então, o Alexandre, ele defende todos aqueles técnicos de radiologia pelo Conselho. O Conselho é o órgão normativo da profissão de técnico em radiologia, que opera a tomografia, a ressonância, a mamografia, o raio-x, né? É tudo ligado à radiologia. O Alexandre, como eu falei, é o delegado que representa toda essa categoria. E aí nós chamamos o Alexandre porque nós precisamos conversar um pouquinho com o Alexandre sobre o assunto radiologia na pandemia. Olha, Alexandre, eu queria que você desse umas palavras iniciais, onde você trabalha, quantos anos você já tem na área de radiologia. Nesse primeiro momento, eu queria que você colocasse para todos aqueles que estão assistindo a nossa live um pouquinho da importância da radiologia na pandemia, nesse momento. Então, boa noite, meu amigo Carlos Morales, boa noite a todos os amigos que estão aí nos assistindo, né, pelo Instagram, pelo Facebook. Né, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou técnico em radiologia. Né, há 10 anos eu atuo na profissão, trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Campos 10 anos, trabalho no UPA, e hoje eu estou como delegado da radiologia do norte do estado. Isso é muito importante, Alexandre, você colocou uma coisa muito importante. Você trabalha na Santa Casa, né? Também trabalha na UPA. A UPA hoje atende a emergência, e eu quero até, foi bom você colocar isso, porque esse final de semana nós passamos um momento muito difícil, até com um vizinho nosso, né? E também com uma conhecida. O vizinho teve um problema cardíaco e foi parar na UPA. E antes dele ser levado para um hospital referência em cardiologia, né, que hoje nós temos a Santa Casa e o Hospital Álvaro Alvim, que são referência em cardiologia,
essa pessoa, e eu não vou citar o nome por questão de ética, mas essa pessoa passou por uma tomografia computadorizada, porque me disseram que ele só seria transferido para um hospital referência em cardiologia se a tomografia dele não desse pneumonia. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Alexandre. Bem, se desse pneumonia, eles levariam para o lado que esse paciente estava infectado pela Covid-19? Carlinhos, eu acredito que não, porque tudo depende do teste, né? E o município hoje não tem um teste. Aí uma pandemia na saúde voltada para o teste, né? E a tomografia é do primeiro diagnóstico, né? Para poder detectar o Covid. Então, essa tomografia, Alexandre, ela me chama muita atenção, até porque as pessoas que estão nos assistindo agora, nesse momento, talvez não tenham noção do que vai aparecer nessa tomografia para que leve o parecer médico a identificar como Covid-19. Seria uma pneumonia, mas uma pneumonia diferenciada da pneumonia normal, porque a pneumonia, nós temos aí a pneumonia virótica, nós temos a pneumonia, né, que atinge o pulmão. Agora, a Covid, ela tem uma diferenciação, eu tenho certeza que ela tem uma diferenciação. Eu ouvi falar, e você sabe que também eu sou técnico de radiologia, então eu trabalhei a minha vida toda, então a gente tem um pouquinho de experiência também na área específica de radiologia. Essa radiografia, quer dizer, quando feita a tomografia computadorizada, ela demonstra talvez um pulmão espelhado, eles chamam de pulmão espelhado, pulmão espelho. É isso mesmo? É, isso mesmo. Então a pneumonia, ela não aparece só como pneumonia, dentro da normalidade de uma radiografia de pulmão, dentro de uma tomografia de pulmão, mas sim um pulmão espelhado, aonde deixa um laudo sugestivo a Covid-19, é isso mais ou menos? Correto. Correto, é isso mesmo? Agora, dentro desse contexto que nós estamos discutindo aqui, Alexandre, também teve uma senhora internada no UPA, eu acho que eu não cheguei a falar com você sobre esse assunto, mas essa senhora, no sábado, ela estava já uma semana internada na UPA. E para ser transferida, o problema dela também era cardíaco, mas para ser transferido para Santa Casa ou para o Hospital Álvaro Alvim, precisou fazer uma tomografia. E a tomografia mostrou uma mancha no pulmão. E eu conversando com a família muito agitada, por quê? Por causa dessa mancha, essa paciente não pôde ser transferida para os hospitais referência em cardiologia, porque os hospitais identificavam que essa mancha poderia ser uma pneumonia e que essa pneumonia poderia ser uma Covid-19. Então eles não queriam internar essa paciente. Sendo que eu conversei com os familiares e os familiares falaram para mim o seguinte: essa mancha que apareceu na tomografia no pulmão, ela já tem há 19 anos. Não é da agora. Nós temos um cardiologista que cuida dela e que pode identificar por um laudo dizendo que ela já tem essa mancha há 19 anos. Não é da agora, então não é Covid. Aquilo não é Covid, né? E eu fiz contato com alguns companheiros nossos no HGG, onde foi feita a tomografia, e eles disseram que tudo indicava não ser Covid. Não ser Covid. Mas, como apareceu a mancha, os hospitais não queriam aceitar aquela paciente. Bem, eu sugeri a ela, Alexandre, e aí eu não sei se eu fiz certo, mas acho que sim, porque o resultado foi positivo, né? Que a família interagisse junto à Defensoria Pública, para que o promotor, e lá nós temos lá uma pessoa de uma idoneidade fora de série, uma pessoa que eu conheço, né? Dr. Tiago, que é promotor lá na Defensoria Pública, mas foi uma outra promotora que deu, no caso, a decisão. Porque, evidentemente, que eles procuraram a Defensoria, explicaram isso, levaram um laudo do médico que trata ela há 19, 20 anos, e logo no domingo, isso foi no sábado, e no domingo, né, o promotor de plantão, mas no domingo ele já deu o parecer que aquele paciente tinha que ser transferido em 24 horas para um hospital referência. E foi para o Hospital Álvaro Alvim. Ontem, na segunda-feira, foi transferido para o Hospital Álvaro Alvim. Eu fiquei muito satisfeito, até porque eu ajudei, né, a que pudessem a família e os médicos lá da UPA entender que, a princípio, não era Covid. E o que está acontecendo, Alexandre, essas dúvidas
ficam muito claras porque nós não temos em Campos testagem. E aí nós estávamos conversando antes da live sobre isso. Como que você vê essa questão da falta de testagem em Campos? Então, Carlinhos, existe casos e acasos, né? Hoje o município, no caso dos hospitais filantrópicos, né, filantropia, adotou um protocolo que só interna o paciente mediante o teste COVID e a tomografia, né? Como que o município hoje está nessa pandemia da saúde, no geral, os familiares que estão se virando nos 30 para poder pagar o teste, porque no município não tem o teste. Agora, você não acha, Alexandre, porque nós estamos observando um fato muito importante, por exemplo, Macaé é uma cidade muito próxima de Campos e não falta testagem, lá está sendo feito testagem em massa, você acabou de falar aqui, São Francisco também, da mesma forma, evidentemente que são duas cidades diferenciadas em quantitativos de população. Nós temos em Campos 500 mil habitantes, né? Hoje já passando disso. Macaé é bem menos. Mas se você observar, Macaé nós temos um número assim muito grande de infectados, mas nós temos um número muito pequeno de óbitos. Em comparação com a cidade de Campos, mesmo com a população gigantesca como nós temos, né? Mas o número de óbitos é muito pequeno. É muito pequeno. E aí, assim, me leva a crer que essa testagem tem dado resultado. Lá em Macaé, lá em São Francisco, que também tem o mesmo posicionamento de Macaé em termos de quantitativo de óbitos. Agora, Campos é um absurdo. Campos é um absurdo, né? Então, isso me preocupa muito quando a gente não vê essa testagem que deveria ser feita na maior parte dos munícipes de Campos para que não pudesse proliferar a doença. Porque quando você faz a testagem, Alexandre, você sabe que essas pessoas estão contaminadas pelo Covid-19. E aí entra em quarentena, separa da população, não infecta outros. Agora, quando você não faz a testagem, a doença não vem escrito na testa. Você chega no hospital com a Covid-19 porque você não fez a testagem, você não sabe que você está infectado e você acaba infectando aquelas pessoas. Mas uma coisa muito importante que eu queria discutir com você é quanto à questão de EPI no setor radiológico. Porque o setor radiológico, ele hoje está sendo penalizado não só pela pandemia, pelo Covid-19, mas pela radioatividade. Porque todo técnico em radiologia, né, que trabalha com ressonância, com tomografia, ele está ali levando radioatividade diretamente. E a radioatividade é como se fosse uma pandemia, porque é algo invisível. Você começa a adquirir um quantitativo muito grande de radioatividade no seu corpo, né? Sendo que a pandemia é a mesma coisa, mas você não sente, você não vê. Você não vê, você é infectado pela Covid, mas você não vê a doença. A doença chega e você não vê. E a radioatividade é algo muito semelhante à Covid-19, né? A Covid-19, que acomete, na maior parte, os técnicos de radiologia, quando ele não está preparado para enfrentar a radioatividade, que é primária e secundária. Não é verdade? É aquela que você leva diretamente, mas é aquela que você leva também indiretamente. Tanto que quando você vai radiografar uma gestante, é sugerido, né, e está lá nas normas legais que o técnico de radiologia tem que colocar um avental de chumbo para que ela proteja o feto. Então isso é muito importante quando a gente coloca a questão de EPI na radiologia. Como você vê isso e você sente essa falta de EPI? Então são 3 perguntas. Como você vê a questão de EPI dentro dos hospitais no setor radiológico? Outra coisa muito importante, o técnico de radiologia trabalha com dosímetro. Esse dosímetro ele mede a radioatividade que ele absorve no corpo dele, para saber que grau ele tem de radioatividade. Se já passou do limite ou se não passou. E se passou do limite, ele tem que ser afastado do serviço até que o corpo absorva aquela radioatividade. Como que você vê essa questão de EPI dentro do setor radiológico? Então, Carlinhos, vamos falar de Campos, né? Hoje nós temos 3 esferas. A esfera municipal, a filantrópica e a estadual. Vamos começar pela estadual. No UPA, lá nós estamos ok em relação a dosímetro, proteção radiológica, né, o EPI no geral. Vou falar agora da esfera da filantropia, né, como eu trabalho nessa casa.
lá também nós temos todos os equipamentos. Quando você refere ao municipal, HGG, Ferreira Machado, né, o Hospital São José, aquele hospital de intervenção que ele fala que é o hospital, mas é um posto de saúde melhorado, né, a gente tem várias denúncias, várias reclamações de falta de EPI. E aí, Alexandre, como que é o comportamento hoje do Conselho de Técnico de Radiologia na questão de fiscalização dentro desses hospitais? Né? Porque hoje o órgão normativo, que é o Conselho dos Técnicos de Radiologia, ele trabalha como? Ele trabalha em proteção a esse técnico de radiologia. Na proteção como? Primeiro, averiguar se esses EPIs estão de acordo com as leis específicas, né? Então, a questão do EPI. A questão também do dosímetro, que é muito importante, que não deixa de ser um EPI, porque ele cuida do grau de radioatividade que você adquire no seu corpo, né, durante a sua jornada de trabalho. E só fazendo aqui um adendo, é bom que você saiba que o técnico de radiologia trabalha 24 horas por semana, porque ele tem a questão do perigo da radioatividade, né? E aí, se a gente for contar muitas histórias, nós temos algumas de alguns técnicos de radiologia lá atrás que foram a óbito por causa de um grau de radioatividade muito alto, ou contraíram o câncer, né, e outras doenças infecto-contagiosas por não ter o EPI adequado para trabalhar no setor radiológico, não é verdade, Alexandre? Correto. Então, o Conselho ele tem um papel importantíssimo. Agora, vamos voltar para a Covid. Vamos discutir um pouquinho mais a Covid, porque a Covid hoje o país se transformou em uma única doença. Covid, Covid, Covid. Você não fala hoje em doença cardíaca, você não fala hoje em doença renal, você só fala em Covid, né? Então as pessoas esqueceram das outras doenças. Os postos de saúde no nosso município estão fechados, Alexandre. Estão fechados. Isso é uma barbaridade com a população, né? Por quê? A população ela está infectada, uma grande parte por Covid, tá? Mas nós esquecemos das doenças pré-existentes, né? As pessoas já têm doenças pré-existentes, doenças cardíacas, doença renal e assim por diante, que tem que ser tratada. E muitas das vezes esse tratamento tem que ser dentro de um posto. Por que dentro de um posto? Porque aquele médico de família, né, que iria na sua casa junto com o agente comunitário para fazer todo o tratamento na sua casa, e ficaria muito mais barato do que a internação desse paciente nos hospitais. Então isso é muito importante que a gente comece a rever, Alexandre. A gente começa a rever, porque a gente não pode ficar refém de uma doença que nós sabemos que mata, que é perigosa, que nós temos que ter toda a atenção. Na outra live, eu estava comentando sobre aquele cantor, né, que infectou e brincou com a doença, se infectou, levou o pai também infectado, levou a mãe também infectada. A última notícia que eu soube é que o pai dele ainda estava no CTI, ele já tinha sido liberado, que é o Cauã, né? A mãe dele também já tinha sido liberada, mas o pai estava no CTI em estado grave. Então a gente não tem que brincar com essa doença. A gente tem que tomar todos os cuidados necessários, né? Com a máscara. Muitas das vezes a gente passa lá no centro e vê pessoas andando ali pelo Boulevard e ali tem filas absurdas, filas para tudo, né? E perdeu essa questão do distanciamento. Então as pessoas estão se infectando. Mas uma coisa me chama a atenção, Alexandre, você que trabalha na UPA, e eu tenho certeza que você lida muito com aquele Covid que entra lá, e de lá na emergência é liberado para os hospitais. Fala um pouquinho como que esses pacientes chegam, né? E principalmente quando é detectado que ele está com a doença, que ele está infectado pelo Covid-19. Fala um pouquinho para mim, assim, o que você observa, o que você sente quando esse paciente chega lá na UPA? Então, Carlinhos, o UPA hoje é o hospital de referência, né? É porta de entrada. Primeiro o paciente chega, passa pela triagem, né? Depois o médico vai examiná-lo e se for confirmado o Covid, né? Naturalmente pede o raio-x e depois pede a transferência do paciente. Mas o UPA hoje é a unidade de referência de Covid em Campos. Bem, então você está me dizendo que quando ele é atingido lá, a priori ele é transferido evidentemente para o hospital referência em Covid, se for detectado, né, que é a Beneficência Portuguesa, não é verdade? Sim.
E lá chegando no Hospital da Beneficência Portuguesa, ele recebe todo o tratamento daqueles profissionais da área de saúde, que é uma equipe multidisciplinar. Nós temos ali fonoaudiólogo, nós temos fisioterapeuta respiratório, nós temos lá o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o médico, né? É toda uma equipe multidisciplinar em volta desse paciente. Isso tem sido muito bem feito, porque esses profissionais da área de saúde merecem todo o nosso respeito, né? Merece todo o nosso respeito. Por isso que, ao longo do tempo, a gente, quando estava à frente do Sindicato da Saúde, a gente sempre representou esse trabalhador, até por nós sermos um deles, né? Nós sempre tentamos mostrar para a sociedade a importância desse profissional. E essa equipe multidisciplinar é aquela equipe que motiva, é aquela equipe que está do lado, que está cuidando, que entra com toda a medicação necessária, que cerca esse paciente com todos os cuidados necessários para que ele saia dali, né? Para que ele saia do CTI, da intubação, que ele saia da enfermaria bem, a partir do momento que ele tome todos os remédios necessários, né? E principalmente a parte psicológica. Nós vamos estar aí mais à frente um pouquinho, quero chamar a atenção de você que está assistindo essa live, nós vamos estar discutindo também a psicologia após pandemia. Nós vamos estar discutindo isso. Nós temos já 2 psicólogas contactadas, são pessoas que labutam no dia a dia com o Covid e outras doenças, e elas vão estar aqui fazendo todo esse referencial do que a gente vai enfrentar pós-pandemia. Hoje nós estamos fazendo uma live, e aí eu quero abordar esse assunto com você também, Alexandre, aonde a cidade de Campos, o governo do estado conseguiu deixar um legado assim muito grande para Campos, um legado negativo. Porque desde março se construíram aqui um hospital de campanha, que na 28 de março, à frente ali do shopping, 28, não é verdade? Um circo, né? Um circo. E hoje nós fomos lá e vimos que não existe mais nada. Existe um terreno baldio onde vai ser construído outros circos, que outros circos virão e se instalarão ali, como sempre aconteceu. Só que esses circos que virão, Alexandre, e os que passaram anteriormente, você ia lá assistir, o que acontecia lá eram palhaços, eram trapezistas, coisas bonitas de assistir, né? Porque o circo é maravilhoso. Só que esse último circo que o governo do estado nos aprontou, levou o governador a sair do governo, né? A estar totalmente fora do governo, afastado, porque detectaram lá muita coisa errada, e não vamos entrar aqui nesse mérito, né? Tivemos lá o Edmar, que foi o secretário do governo do estado do Rio de Janeiro, preso e respondendo por essas verbas gigantescas que poderiam ter sido jogadas dentro dos hospitais para trazer um legado. Hoje nós teríamos hospitais aptos, com infraestrutura, com profissionais bem pagos e pagos em dia. Porque hoje, além de não serem bem pagos, eles nem recebem em dia. Nós temos hoje plantador de cana com 2 meses de salário atrasado e 2 13º atrasado. Nós temos uma Santa Casa com 13º atrasado. Nós temos a Beneficência Portuguesa com 13º atrasado, com todos os servidores. Olha, isso é impossível de acreditar. Que essa pessoa que está do seu lado, levantando a autoestima lá dentro do CTI, lá dentro da enfermaria, né, te dando toda a medicação, como que está a cabeça desse profissional quando ele pensa que em casa está faltando pão, que em casa está faltando alimentação, que em casa ele talvez não tenha o dinheiro no final do mês para pagar o aluguel que ele tem que pagar ou a escola do filho? Então, só para você raciocinar comigo, a importância do profissional da área de saúde. Eu abri essa live, Alexandre, perguntando para todos que têm nos assistido o que é a saúde para você. E para mim é tudo, e eu tenho certeza que para você também é tudo, Alexandre. Mas, Alexandre, eu gostaria de, nesse momento, assim, dizer para você o quanto você tem contribuído na parte radiológica, né? É motivo de orgulho. Nós temos o Marcelo, que é o nosso presidente do Conselho dos Técnicos de Radiologia no Rio de Janeiro, também, que nós vamos chamar ele posteriormente para participar de uma live, porque ele vai, assim, nos ajudar muito, porque ele trabalhou ali no hospital de campanha no Maracanã, no Rio de Janeiro, não é verdade? Você assistiu vários depoimentos do Marcelo e você, mais do que ninguém, poderia colocar para a gente, assim, o que é o Marcelo, o conhecimento que o Marcelo tem, o que ele trabalhou ali em prol, né,
da pandemia, em prol de tirar aqueles pacientes graves que chegaram lá no hospital de campanha, lá no Maracanã. Eu me lembro até que o próprio Fantástico fez menção a Marcelo pelo trabalho tão vultoso que ele apresentou ali naquele hospital de campanha em prol da população que estava infectada. Fala um pouquinho sobre nosso grande amigo Marcelo aí. Então, Carlinhos, falar do Marcelo é uma coisa, um negócio muito fácil. É um cara que eu conheci através de você, sua pessoa, né? É um cara amigo, uma educação fora do normal, né? Um conhecimento que não cabe no coração dele. O cara é amigo, um cara fora do normal mesmo. E ele é um baita de um profissional, né? Independente de qualquer coisa, porque ele é o cara que mantém essa fiscalização em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Em todo o estado do Rio de Janeiro, nos hospitais, na parte de radiologia, em proteção desse trabalhador que ele representa como conselho, né? Como conselho dos técnicos de radiologia. Para você ver, há pouco tempo, Alexandre, você assinou comigo um ofício que nós mandamos ali para o HGG, porque aquelas pessoas que trabalham ali como técnico de radiologia no HGG não recebem insalubridade, né? E você sabe que o valor da insalubridade pago a um técnico de radiologia, por causa da radioatividade, ele recebe o grau máximo, que é 40%. E esses funcionários que trabalham no HGG, eles não recebem nada de insalubridade. Nada de insalubridade. E nós preparamos naquela oportunidade um ofício, onde foi assinado pelo Sindicato da Saúde, foi assinado por você, delegado do Conselho em Campos, responsabilizando os diretores daquela entidade, porque aquele trabalhador, aquele profissional, estava correndo risco em trabalhar na radiologia sem receber nenhuma insalubridade, né? Não é que a insalubridade protege o trabalhador, não. A insalubridade é um grau de risco que ele corre e ele recebe um percentual em valor financeiro para que possa, então, esse profissional até se cuidar quando infectado, né? Então, é um grau de risco que ele recebe um valor financeiro. É a troca, né? Mas é evidente que também não isenta a empresa de dar todo o material de EPI para aquele trabalhador se proteger, não é verdade? Isso nós fizemos lá no HGG? Nós mandamos esse ofício assinado? Sim. Assinamos junto e mandamos para lá. Até hoje nós não temos ainda uma resposta. Isso mostra a irresponsabilidade de alguns diretores do setor público, né? Isso são pouquíssimas coisas que é bom que a população saiba, porque nós estamos aí com todos os postos fechados, não tem a saúde preventiva, que além de ser barata, ela cuida na hora certa do paciente para que ele não vá se internar. Então isso é muito importante que a população tome conhecimento da saúde que temos. Da saúde que temos e da saúde que precisamos ter. Da saúde que precisamos ter. Nós precisamos de hospitais com infraestrutura. Nós precisamos de hospitais com toda a infraestrutura também de profissionais. Profissionais qualificados, profissionais bem remunerados, profissionais que nós temos lutado muito contra a questão da redução da carga horária. O pessoal de enfermagem hoje trabalha numa carga horária gigantesca. E eu me lembro que o próprio Fantástico no domingo abordou isso, que vários profissionais estão sofrendo consequências gravíssimas de saúde por essa carga horária tão grande, que poderia ser reduzida para 30 horas. E aí a gente tem questionado muito isso em todos os níveis, nível de governo federal, nível estadual, nível de governo municipal, a questão das 30 horas para a enfermagem. E nós somos totalmente favoráveis. Temos lutado muito. Infelizmente, muitas das vezes chegou até passar no Congresso Nacional e aonde foi vetado pelo presidente da República. Tivemos também, agora há pouco tempo, a própria Alerj, no Rio de Janeiro, dando as 30 horas, a carga das 30 horas para o salário estadual. Infelizmente foi derrubado no Supremo Tribunal, né? Nós estamos lutando para que a gente consiga ainda ganhar esse processo que ainda transita ainda no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, né? Esperamos ganhar esse processo. Mas nós precisamos lutar por isso, para que esse trabalhador não tenha essa carga horária tão ampliada como ele tem hoje, trazendo consequências
gigantescas na saúde dele. Na saúde dele e até a saúde mental dele. Né? Nós tivemos há pouco tempo alguns suicídios na área de enfermagem, Alexandre. Então isso nos chama a atenção e eu quero chamar a atenção da população para isso. Tudo bem, eu acho muito bom quando a gente bate panela, quando a gente aplaude. Isso é muito bom para a autoestima. Mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos valorização já. Você não entende também dessa maneira, Alexandre? Fala um pouquinho para a gente. O que você vê dentro dos hospitais desses profissionais? O que você gostaria de reivindicar para esses profissionais? Então, Carlinhos, concordo plenamente com você. A saúde tem que ser prioridade. Em tudo. Tem que ser, não. Ela é prioridade. E os profissionais da saúde têm que ser reconhecidos e têm que ser valorizados. Vamos botar do médico ao serviço auxiliar de serviços gerais, né? Tem que ser valorizado, sim. Você falou uma coisa muito importante e a gente não pode deixar de falar aqui também sobre os serviços gerais, né, Alexandre? Porque os serviços gerais são aquelas pessoas ali que ganham um pouquinho e trabalham diuturnamente dentro das entidades, né, hospitalares e tirando toda aquela sujeira do chão, limpando, esterilizando. E muitas pessoas acham que quem trabalha na limpeza no hospital é simplesmente varrer, passar um rodo, passar um pano. Não é isso. Não é isso. Quando você trabalha na área de saúde, esses serviços gerais ele tem que estar qualificado. Ele tem que entender do que ele faz, como ele faz essa limpeza. Você sabia que muitas das vezes um desinfetante mal empregado dentro de um hospital mata o paciente? Muitas das vezes o paciente é alérgico. E se esse profissional de limpeza não souber do que é constituído um desinfetante, né, e outros produtos que são usados para limpeza hospitalar, né, ele mata o paciente. Ele mata. Ou ele aumenta o grau daquela doença adquirida por aquele paciente. Então, isso é muito importante a gente citar que são profissionais treinados, são profissionais qualificados para limpeza hospitalar. Agora, precisam ser valorizados. Precisam ser valorizados. Eles não podem ganhar igual a qualquer serviço de limpeza de qualquer empresa, né? de qualquer consultório médico. Não, eles são diferenciados porque eles trabalham no hospital. E se eles trabalham no hospital, eles têm que estar qualificados para aquele serviço de limpeza. E você citou, é muito importante, esse serviço de limpeza dentro do centro cirúrgico, dentro de um CTI, né? Que muitas das vezes tem doenças ali que você sabe que são assim, insalubres. Insalubres, totalmente insalubres. Então, esses serviços gerais, essas pessoas que trabalham ali como serviços gerais, em primeiro lugar, eles têm que estar com EPI. Em segundo lugar, eles têm que estar qualificados para executar aquele tipo de serviço dentro dos hospitais. Então, é muito importante a valorização desses trabalhadores, né? Nós precisamos que eles sejam olhados de outra forma, né? E talvez essa pandemia trouxe um pouco isso, de nós começarmos a olhar o outro. Porque eu via muitas pessoas falar assim, não, a Covid bateu no meu vizinho, mas aqui em casa não vai chegar não. Chega sim, chega sim. E a gente tem que dar a devida atenção ao vizinho, né? E eu acho que essa pandemia trouxe isso, olhar o outro, olhar para o outro. O que eu posso estar interagindo com o outro, para que nós juntos possamos então combater essa doença. Para que nós juntos possamos exigir do governo municipal um hospital com infraestrutura, com profissionais qualificados que possam me atender, com profissionais com salário em dia, com profissionais com carga horária que seja dentro das condições daquele trabalhador executar a sua função ali dentro. Então é muito importante tudo isso. Então, você sabe que eu labutei minha vida toda na área de saúde e tenho orgulho disso. E eu tenho certeza que você também tem, Xandão. Eu queria que você contasse um pouquinho o que a radiologia mudou a sua vida. Qual era o olhar que você tinha antes da radiologia e a partir da radiologia, o que mudou na sua vida? E aí eu quero fazer assim, um referencial na saúde, no seu caráter, no seu lidar com o outro. Como que você vê isso hoje?
Então, Carlinhos, eu comecei a trabalhar muito novo, né? Meu pai trabalhava numa empresa federal, e quando eu fiz 17 anos, né, eu logo procurei me alistar no Exército. Com 17,5 consegui a minha certidão, né, o certificado, e comecei a trabalhar de auxiliar de serviços gerais, nessa empresa de Furnas. O tempo passou, trabalhei 7 anos lá, né? Depois trabalhei de serviço prestado à Guarda Municipal. E um belo dia, um amigo nosso, né, inclusive é diretor do sindicato, também profissional da área da radiologia, o Rogério, ele parou no meu portão e falou assim, cara, e como é que você tá? Eu falei, tô bem. Ele falou, rapaz, tô fazendo um curso de radiologia. Eu falei, cara, mas o que é isso? É tirar chapa, né? Ele, não, é raio-x. Eu falei, pô, cara, quero fazer essa parada aí. Comecei a estudar, o tempo passou, né? E da radiologia, cara, pra mim foi, tipo assim, uma arrancada muito grande, né? Graças a Deus eu aprendi a viver, né, uma outra vida. Olhar o próximo como se estivesse olhando pra mim mesmo. Eu ir lá, eu, né, comprei um apartamento, né, adquiri carro, né, hoje, graças a Deus, né, tem 1, 2, 3 empregos na área da radiologia, né. Isso é muito importante, você está falando que a sua vida mudou. Eu quero dizer para você, Alexandre, que eu tenho um orgulho muito grande, né? Eu passei por várias fases na minha vida, não só na parte da radiologia, mas fui secretário de várias partes na Prefeitura Municipal de Campos, como secretário de administração, né? Lidando naquela oportunidade ali com 18, 20 mil funcionários. Fui secretário de limpeza pública, né? Tenho uma gestão muito grande em vários sentidos, principalmente em torno de 20 e poucos anos, à frente do Sindicato da Saúde de Campos, representando todos os trabalhadores. Mas isso é motivo para mim de muito orgulho, de muito orgulho. Eu nunca me neguei e, pelo contrário, tenho orgulho de dizer que eu militei e tenho certeza que vou militar até a minha morte na área de saúde. Então, além de trabalhar na área de saúde e entender ela por dentro, né, eu tenho orgulho disso. Isso me envaidece, né? Me envaidece. Foi onde eu criei minha família, né? Criei meus filhos com dignidade, com respeito. E eu quero dizer para você, profissional da área de saúde, para você, é importante que hoje nós tenhamos consciência que a política move o mundo. A política move o mundo. A solução de tudo, infelizmente, ainda está na política. E nós precisamos ter pessoas que nos representem, que lutem pela categoria, né? Que estejam junto dessa categoria, que quando a categoria precisa, tenham pessoas lá que possam representá-las, né? Então isso é muito importante, que crie essa consciência. Eu ouvi um dia, e espero estar enganado, porque alguém me disse, a saúde não dá voto. E eu sempre falei que a saúde, ela pode não dar voto, mas a saúde é que cuida de mim e que cuida de você. Com muito respeito, com muita dignidade, com muito amor, com muito carinho, levantando muitas das vezes a sua autoestima. Eu estava domingo conversando com uma pessoa que estava 30 dias internado, entubado, dentro de um CTI. Ele até brincou comigo que ele chegou na porta do céu e São Pedro falou para ele, não, aqui não, desce porque a sua missão ainda não terminou, vai lá terminar a sua missão, né? E ele pôde me dizer que aqueles 30 dias que ele passou ali no CTI, ele criou um mundo todo dele, um mundo irreal. Falou para mim que o médico não era médico, o médico era corretor de imóveis, né? Só para você ter uma ideia do que se passa na cabeça dessa pessoa que está ali entubado no CTI. E quando ele não tem um profissional dedicado, amoroso, que esteja do lado dele, levantando a autoestima a todo momento, você sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu na Beneficência, quando aquele paciente de Covid se jogou do 5º andar e se suicidou e morreu. Então nós precisamos, Alexandre, olhar para o outro, olhar com amor e dizer sempre, olha,
tenho orgulho de ser da área de saúde. Tenho orgulho de eu cuidar dos pacientes com amor e com carinho. E quando eu vejo esse paciente recuperado, mesmo que ele não tenha gratidão, de chegar pelo menos e agradecer por eu ter estado do lado, cuidando, tratando dele, e isso às vezes não acontece. Tem uma passagem bíblica que diz que Jesus curou 11. E você sabe quantos voltaram para agradecer a Jesus? Só um, Alexandre. Só um voltou. Mas isso acontece na nossa vida. E nós não vivemos para receber agradecimentos. Nós vivemos para cumprir a nossa missão. E a nossa missão é levar a saúde. A nossa missão é levar a autoestima. A nossa missão é recuperar de quem precisa de cada um de nós da área de saúde. Então, eu fico muito orgulhoso, Alexandre, de ver você lá trabalhando na Santa Casa, trabalhando na UPA. E quando a gente liga para você, você está sempre solícito em atender aquele mais necessitado, aquelas pessoas que precisam de você naquele hospital, com amor, com carinho, com dedicação. Uma coisa que uma vez me perguntaram, qual é o melhor atendimento que eu posso dar para o outro? Porque quando você vai medir a febre, você tem um termômetro. Quando você vai medir a pressão, né, você tem um aparelho de pressão. Mas quando você vai medir o atendimento ao outro, você não tem alguma coisa para medir. Mas eu quero dizer para você que tem sim. Tem sim. É só você se perguntar se aquele atendimento que você está dando para o outro é o que você gostaria para você. Porque ninguém gosta de ser mal atendido. Não é verdade? Então, se a gente perguntar se o atendimento que eu estou dando para o outro é o que eu gostaria para mim, esse é o melhor. Porque, como eu falei, ninguém gosta de ser mal atendido. Então, eu queria acabar essa live, terminar essa live, com agradecimento a toda a área de saúde. A você, técnico de enfermagem, a você, auxiliar de enfermagem, a você, técnico de radiologia, a você, técnico de laboratório, o fisioterapeuta pulmonar, importantíssimo nessa pandemia, né? O fonoaudiólogo faz um trabalho também excelente nessa pandemia. Você, médico, principalmente aqueles médicos intensivistas que trabalham diretamente hoje no CTI, entubando esses pacientes. A todos vocês. A você, serviço de limpeza. A você, serviços gerais, aquele que pega ali e que muitas das vezes não dão a importância devida. Mas eu quero dizer a você que se não fosse você, o médico não faria o serviço dele. Se não fosse você, o enfermeiro não faria o serviço dele. E o que seria? Então, se sinta grande, se sinta orgulhoso, se sinta capaz. Se sinta vitorioso pelo trabalho que você vem executando nos hospitais da nossa cidade. Eu tenho trabalhado as minhas lives toda na área de saúde. E nós vamos continuar trabalhando na área de saúde. Porque eu e você temos orgulho do que fazemos. Temos orgulho de trabalhar nessas entidades hospitalares, muitas das vezes com precariedade, com todas as dificuldades, todas as adversidades que nós enfrentamos, mas com coração, né? Com coração, com amor, atendendo com amor, né? E aí a gente tem o resgate da vida, o resgate que você vai ser uma pessoa melhor, porque a pandemia tem trazido isso, uma reflexão para mim e para você. Olhe o outro. Olhe o outro. A gente não vive sem o outro. Então, olhe o outro. E você olhando o outro, você vai se ver no outro. E quando você se vê no outro, é um outro nível de comportamento que você vai ter para enfrentar a vida. Tenho certeza disso. Então, Alexandre, eu queria, nesse momento, agradecer a você por ter participado nesse bate-papo, né, que a gente colocou aqui nessa live, em termos de valorização de todos os profissionais da área de saúde. Todos, de todos. Valorização. Valorização não é só salário. Valorização em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não é verdade? O respeito acima de tudo. O respeito acima de tudo. Mas fala aí no microfone porque
respeito acima de tudo. Com certeza, respeito acima de tudo. É verdade. Alexandre, muito obrigado mesmo. Quero dar uma boa noite a cada um de vocês e dizer que na terça-feira que vem, às 20 horas, eu quero estar com você, mais uma vez, conversando com Morales. Morales adora conversar e eu quero conversar com Morales, participando desse quadro, dessa live, para que a gente possa trazer para vocês tudo que está acontecendo na área de saúde e que a gente possa ter dias melhores, né? Que Deus possa confortar o coração daquelas pessoas que perderam entes queridos. Mas me chama muito a atenção que ninguém passa o número de pessoas recuperadas pela área de saúde. Passa os óbitos, passa os infectados, mas ninguém dá prioridade em passar para você quantas pessoas foram recuperadas por esses profissionais que estão dando a sua vida por você, sociedade campista. Muito obrigado, uma boa noite a cada um de vocês. Eu queria deixar um vídeo que hoje nós fizemos questão de fazer ali agora à tarde para uma reflexão da nossa sociedade de Campos. Para mostrar para vocês que, olha bem, eu represento a área de saúde e em uma filmagem há algum tempo atrás nós mostramos aquela palhaçada do governo do estado em construir um circo nesse mesmo local, aqui na frente do shopping da 28 de março. E uma coisa que me chama a atenção é que naquela oportunidade nós falamos ali para a televisão que a verba da saúde estava sendo jogada no ralo. A verba que você contribui com os seus impostos estava sendo jogada no ralo, construindo um circo aonde o palhaço não estava aqui dentro, o palhaço estava do lado de fora, que somos nós, população. E o que aconteceu com esse circo que foi montado aqui? Mais uma vez virou um terreno baldio, um terreno sem nada, aonde vai se construir daqui a pouco um outro circo. Mas a população é que sofreu as consequências. Esse é o legado que o governo do estado deixa para Campos. Deixa, em primeiro lugar, o afastamento do governador, a prisão do secretário de saúde. E olha, muito mais. Olha o legado que Campos ficou com o hospital de campanha. Um terreno baldio, vazio. O dinheiro nosso foi pro ralo, acabou, enquanto poderia ter sido investido nos hospitais para tratamento da saúde com dignidade e respeito da nossa população.